Eu sou Vida, Gestão de Cidadania está hoje com dois convidados especiais. Nós vamos conversar sobre a inclusão e a participação de pacientes com deficiência na arte e no exercício de ser artista. Então nós vamos hoje ter um papo interessantíssimo. Vocês vão verificar que na população brasileira nós temos aproximadamente de cada 100 famílias, tem 9 com pacientes com deficiência. Então a reunião de hoje vai ser com o senhor Souza, que vai já no bate-papo esclarecer para que eles vieram, o que é que eles fazem e convidar você a participar e a incluir no seu olhar, nos seus ouvidos, na sua percepção, como é que os PCDs fazem arte com profundidade e com a alma. Vamos lá então, Silvio e Pedro são os nossos convidados. Se apresenta aí, Silvio. Olá a todos vocês, olá a vocês que estão nos assistindo esse programa maravilhoso. Me chamo Silvio Souza, a gente está com um trabalho interessante que é a proposta de levar arte e mais visibilidade aos artistas com deficiência. Estamos com uma banda chamada a banda Senhor Souza, que canta músicas autorais do repertório nosso do álbum lançado ano passado, e estamos aqui para falar um pouco do nosso trabalho e da nossa vivência de artista com deficiência. Beleza, e aí, Pedro, o que é que você manda? Pô, o homem falou tudo praticamente já. Não, mas fala de novo. Eu sou Pedro aí, sou baixista. Eu descobri que eu tô dentro do transtorno de espectro autista em 2022. Grau de suporte leve e tô desde o ano passado, né? A gente começou a engatear esse projeto aí. E o que tu faz? Eu sou músico mesmo, baixista aí, professor aí do áudio de baixo, né? Baixo, beleza. Morei por 10 anos também em São Paulo, né, Campinas, né, mais especificamente, fiz música na Unicamp. Qual é a sua deficiência? Porque aparentemente você não tem nenhuma. Pois é, essa é uma das barreiras, doutor Nelson, essa é uma das barreiras que eu venho enfrentando, sabe, assintosamente. As pessoas olham e aparentemente parece que não vê deficiência, né? Eu tive poliomielite quando criança, poliomielite, né? O poliovírus foi lá. Só uma pergunta, quando você era criança, que data que era mais ou menos? Porque aí teve uma epidemia no Brasil. Tive uma epidemia na década de 70. Então eu tive foi polio. Depois da de 50. De 50 que foi a mais feroz. A mais feroz. Mas mesmo assim você ainda teve... Tive polio. Tive polio na década de 70, eu tinha 2 meses, 3 meses de nascido, ali 6 meses de nascido, né? Tive uma febre que não passava, e aí os médicos não diagnosticaram, não falaram, eu não tomei a vacina, né? E eu só fui entender, minha mãe só foi entender que eu tive realmente poliomielite depois dos 4 anos de idade, porque eu caía muito. Né, eu andava, caía. Problema de coordenação. Coordenação motora, né? Sim, do uso do músculo. Exatamente. Tá bom, aí virou músico. Pois foi isso. E aí depois de algum tempo, depois de muitos anos, que estava estabilizada, a polio, né, e tudo mais, e aí, né, Deus me agraciou com a síndrome pós-polio. E aí, além da poliomielite que eu tive, sequela de poliomielite, eu também tenho a síndrome pós-polio, que é uma doença rara e degenerativa também. Enjoadinha. Muito enjoadinha. Porque ela é progressiva. Ela é progressiva. Exatamente. Hoje não. Mas isso não foi, doutor, isso não foi impeditivo para eu continuar trabalhando, produzindo, cantando, mostrando a nossa arte, né? Crescendo a alma, né? Exatamente. Porque o souls, né? Em inglês é a alma, mas aqui é a ânima. E você colocou aí a questão das músicas autorais, que a própria banda faz a melodia, a letra, ou seja, a autoria é do Senhor Souza. Exatamente. O Senhor Souza, a gente faz as próprias músicas, a gente arranja as próprias músicas, a gente toca as próprias músicas. A gente decidiu fazer um trabalho diferenciado de algumas outras bandas, que é cantar cover, né?
Então a gente produziu, cantou, gravou as músicas e a gente está divulgando essas músicas. Quando é que vai ser o espetáculo inaugural? A gente já está tocando, né? A gente já está tocando, né? Já está fazendo shows e está com a agenda bastante lotada. Mas o show oficial de lançamento com essa formação, que é o Pedro no baixo, o Washington Micena, que não pôde estar aqui, que é o Washington Micena, que é o baterista, que também teve poliomielite. É um diferencial, né, que eu gostaria de ressaltar, é que a banda é formada por 3 integrantes e todos os 3 são pessoas com deficiência. O Pedro, como ele próprio se apresentou aqui, autista, no baixo. O Silvio Souls, no violão, teclado e vocalista da banda, teve poliomielite e tem síndrome pós-polio. E o Micena, que é baterista, teve poliomielite também. Beleza, então é isso aí. Você que está nos assistindo, atenção, vamos colaborar. Vamos dar um incentivo a conhecer onde é que a banda não ensaia e ela normalmente circula. Ela aceita algum adepto para aprender a tocar, está ensinando alguma coisa, quer aumentar mais um membro. Como é que estamos aí? Olha, na verdade a banda, o projeto ele é um trio, né? Um power trio. É um trio, já está fechado, é um power trio. O que a gente faz, na verdade, doutor, vez por outra a gente faz convidados. A gente chama convidados, ou um flautista, ou um interação, né? É para manter justamente essa interação com outros artistas, independentemente se tem deficiência ou não. O próprio Chapim já tocou com a gente, o Marcelo Maia, muito conhecido, já tocou também, gravou com a gente, o Edilson, e a gente faz essa interação, né? Que o propósito da banda é mostrar um trabalho diferenciado, autoral, mas manter essa articulação com outros artistas. Por que isso? Para mostrar que a pessoa com deficiência pode também estar lá, além da produção, estar à frente de boas produções, grandes produções, estar à frente dos palcos e também ser o protagonista, né, dessa arte cultural também. E interlocução com outras pessoas, independentemente se tem deficiência ou não. Legal, e no caso aí, patrocínio, vocês estão conseguindo com tranquilidade? Olha, nós temos... Está naquela do... viver de arte no Brasil não é fácil não, né, Pedrão? Viver de arte no Brasil não é fácil não. Mas a gente... Nem fazendo arte consegue. Nem fazendo arte. E aí a gente, graças a Deus, a gente conseguiu aprovar um projeto de circulação de 10 shows. E esse show ele está circulando em Goiânia, vai fazer uns interiores também. Até outubro a gente tem essas agendas. E tem surgido alguns outros convites também. Graças a Deus a gente tem tido essas agendas aí. Não está cheia como a gente ainda quer, mas vai ficar mais cheia ainda, né? E, claro, a banda ela está cantando as músicas e mostrando o disco. E a pessoa interessada, quem quiser, a gente tem as redes sociais nossas aí, que é Banda Senhor Souls, ou o próprio Instagram do Pedro, que depois ele vai falar, e o Instagram do Silvio Souls, que também serve para contato. Se a pessoa quiser contratar a gente, para a gente poder lá mostrar um trabalho diferenciado, pode chamar que a gente está à disposição. O cachê, por enquanto, ainda está abaixo, vocês conseguem fazer esse contrato. Não precisa de R$1 milhão. Vamos para o intervalo e já nós vamos perguntar para o Pedrão aqui como é que ele toca esse baixo. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza.
De volta com Eu Sou Vida, Gestão de Cidadania. Vamos lá agora ouvir o nosso PCD que toca baixo, mas é bem alto. Vamos lá, Pedro. E aí? Conte-me. Eu comecei gostando de rock ali por volta dos 11 anos de idade, né? Comecei com Charlie Brown Jr., Linkin Park, né? Muita influência da minha irmã em casa, dos meus colegas de escola. E aí eu fui começando a me interessar por coisas cada vez mais pesadas, né? Eu conheci o Sepultura, né? E aí eu fui me interessar com esse tipo do heavy metal e tal. Isso aí eu já tava com muita vontade de ter banda. Aí, no caso, eu cheguei a formar uma bandinha assim com os meus amigos. Na época, durou uns 5 anos ainda. A gente chegou a gravar uma demo, mas aí a banda se desfez aí. E você foi para escola de música Unicamp. tradicional? Eu não diria tradicional, assim. A faculdade de música, assim, é diferente de um conservatório. Conservatório é aquela Sim. coisa bem fechada. Você assim, fez faculdade de música, então? de faculdade, é. Ah, e formou em música. Formei. Isso. E aí, nesse meio tempo, eu toco baixo já. Nessa época aí, 2008 ali, com 14 anos, eu já comecei a pegar o baixo ali, né? Porque guitarrista já tinha de monte, né? E eu já estava começando a gostar do time do baixo. E ali, quando estava no ensino médio, eu estava em dúvida ainda de qual curso ainda seguir, porque eu não tinha tendência para os cursos que davam dinheiro, né? Tipo, assim, que são conhecidos por isso, assim, pelo menos pelo senso comum, né? Que você fala, não, sou médico, né? Melhor retorno Advogado, sou advogado, né? Engenheiro e tal, não. Eu estava pensando, estava entre ser músico, filósofo, sociólogo. Criador de casa. Verdade. Mas aí acabei decidindo pela música. Ótimo, virou resolvedor de casos. Deu certo. E deu muito certo, né? Que coisa boa. Então, ótimo. Então você está encarando isso com uma tranquilidade, com uma alma maravilhosa. Com a alma lavada. Lavada, né? Ok. Tem muita produção sua? Tem uma... Tem algumas, né? Principalmente do tempo que eu fiquei em São Paulo, né? Eu fiquei em Campinas, São Paulo, né? Por causa da Unicamp ali. E depois, um tempo depois que eu formei, morei por 10 anos. Lá e aí eu fiz algumas coisas, bastante coisa em teatro, inclusive, né? Alguns teatros lá, como o Teatro Gazeta, lá em São Paulo, né? Alguns outros teatros que tem por lá, ali no ABC Paulista. Né, no Teatro Oficina Estudante do Iguatemi de Campinas, que é um teatro importante ali próximo da área também. Acho que nas redes sociais, assim, de algumas coisas que eu fiz parte, até na minha, deu alguma coisa assim, de produção nesse sentido aí. E no momento você está ensinando, dando aula? Sim, eu estou dando aula. Pela formação que você está fazendo, você deve gostar de ensinar. Olha, eu gosto. Além de tocar, né? Sim, não, tocar acho que talvez seja o que eu mais gosto ainda, essa questão de subir no palco, aquele frio na barriga, né, antes de subir. Com vontade de fazer pipi, tem que segurar. Eu acho que nem dá vontade, né, não, Pedro? Acho que depende, eu acho que às vezes eu vou umas 2 vezes assim na sequência. Assim, Só quem já pegou no palco que dá o nem falou, no frio da barriga tem 2 coisas. Ou corre pra fazer o número 1 ou corre pra fazer o número 2. Não, número 2 não, graças a Deus. Então tá ótimo aí. Então nós estamos aqui olhando o universo, uma alma completamente própria. E você, veja só, o número de pessoas com deficiência que devem ser convidado a ter essa alma sua lavada, fazendo arte, cantando, dançando, tocando, fazendo teatro, se expressando, se comunicando, interagindo, fazendo a sua transação, que hoje, apesar de estar ficando muitas coisas no tempo virtual, né? Ainda, veja, nós somos ainda animais que precisamos de acolhimento, de pertencimento, de abraço. Então, ótimo, fiquei interessado demais na sua experiência, né? E convidar as pessoas a passarem a ser inclusivos, a participar, como ele disse, da nossa rede social hoje, né? Que ainda é hoje, agora vai pelo virtual, mas veja só,
como é bom poder conversar sobre isso e saber que hoje você está tendo a oportunidade de ser aquela alma própria. Senhor Souls. E Senhor Souls. Então nós vamos puxar o intervalozinho e voltamos para aprofundar o nosso bate-papo. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E voltamos, agora vamos pegar um momento de uma palhazinha aqui, que o Silvio vai dar, o nosso baixista vai escutar e eu vou me deliciar. E aí logo depois nós vamos trocar ideias sobre o que é esses PCDs e como é que nós estamos interessados, de fato, em participar desse maravilhoso experimento de música brasileira feita especialmente por pessoas que têm necessidades especiais, aí o Down, agora com deficiência. Então nós assumimos a nossa deficiência. Vamos lá, Silvio, dá uma palhinha aí, toca aí o professor. Maravilha! Vamos ouvir uma música que a gente está cantando nos nossos shows, e se chama Janine Stratosonic, uma música que eu fiz para o irmão meu, que está muitos quilômetros de distância daqui, morando em Portugal. Chama-se Janine Stratosonic. Roda a ignição às 3 horas da manhã, um quarto de petróleo no seu tanque do Rocan. Neblina escura estrada, nada à frente pra se ver. O tempo voa mais que o motor de um rolimã. Tempo sopra forte, já soprou meu morteiro. Seu Janinha no passado, 4 cordas pra lembrar. Ah, se eu tivesse meu irmão pra me abraçar, eu teria 7 vidas como a Meg do meu lar. A biela tá batendo, já não dá mais pra esconder a saudade do meu lar, a vontade de te ver. Olei, 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 olei. Olei, 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 Seu Janinho nos 94 cordas pra lembrar. Ah, se eu tivesse minha mãe pra me abraçar, eu deitava no seu colo, no aconchego do meu lar. O óleo derramando é de saudade de você. A biela tá batendo, já não dá mais pra esconder. Olei, 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 olei. Olei, 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 olei. Olei, 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 olei. Olei, 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 olei. É isso aí. Na hora eu estava batendo um papo com os dois, né? É uma música MPB experimental. MPB experimental. E aí você diz, o que é isso aí? Cabe a você aí de procurar definir também e entender que essa banda, né, o Mr. Souls, Senhor Souls, ela faz música MPB, né,
popular brasileira experimental. Não tem um foco num determinado tipo de ritmo. E agora teve exatamente a apresentação e a atenção. São todas autorais, de produção própria. E você que está nos ouvindo está convidado a prestigiar e, entre aspas, se quiser aprender arte, procurar agora o seu conservatório ou a sua escola de música, né, para aprender a se expressar. Você, por um acaso, tiver também alguém na família que não está conseguindo se locomover dentro daquele espaço em que, às vezes, limitações são impostas às pessoas que têm as deficiências, né? Então, veja só, é um momento que vocês vão procurar fazer arte. Essa arte pode, no caso aqui, é a música. Mas tem outras, a sua dança, teatro, que você pode pegar e incentivar não só os normais, mas aqueles que são considerados fora da caixinha. É isso aí. Vamos então tocar um negócio aqui. Na sua experiência como músico, né, qual foi a dificuldade maior que você teve para poder... Veja, nós colocamos aqui que você tem autossuficiência e nós estamos com dificuldades. O artista brasileiro sofre realmente muito para poder... Tirando as exceções, que você vira um mega, né, e passa a ser um milionário, o indivíduo que vive hoje da arte tem dificuldades. Você conseguiu tranquilamente nesse pedaço? Olha, eu ainda tenho o apoio dos meus pais. Legal. Eu não conseguia ficar, deve ser 100%, né? Aqui em Goiânia, curiosamente, o fluxo de trabalho ele tá melhor lá, da época que eu estava lá em Campinas, São Paulo. Mas justamente também por causa do apoio da família. Sim. Alguns shows que a banda conseguiu, inclusive, foi com a ajuda da minha mãe também. Minha mãe é bem o contrário de mim, por exemplo. Eu sou um cara mais introspectivo. Você conhece a minha mãe. Minha mãe, se for deixar, ela fala horas assim. Você tem um assunto em comum e tal. E nisso ela faz muito contato, assim, conhece muita gente. E isso contou, assim, na hora do projeto conseguir alguns shows, né? Mas eu acho que o lance, assim, tipo, do artista hoje em dia é que, infelizmente, ele não consegue se preocupar só com a arte. Ele precisa se preocupar também com outras coisas também, né? Relativas à questão, tipo, da imagem, a questão da autopromoção, né? Saber prospectar, né? Saber se vender, né? Comercial, né? É um complexo, né? Então... Tem que ter o seu empresário. Falando aí é verdade. O Pedro, ele estava lá em Campinas, né? E foi Deus que mandou o Pedro para cá. Ele estava lá, estava tocando lá, e eu já estava com outra formação na banda, né? Tocando as músicas. E aí, quando a Marília falou assim, olha, o Pedro tá voltando. Eu falei, tá voltando? Não, então o Pedro vai ser o baixista da banda, porque eu já conheci o trabalho do Pedro, toca muito bem. E você? Inclusive, eu vou fazer um mexão para ele aqui, pessoal que o senhor citou aí, o pessoal que é da área da deficiência, né? Quem tem deficiência e estiver interessado em aprender a tocar, o Pedro dá aula particular, depois ele vai falar o Instagram dele, que vai poder entrar em contato com ele, e o Michel também dá aula de bateria, percussão, né? Beleza. Eu sou muito que não estou dando aula porque eu já faço outras coisas, trabalho na produção e também tenho outra profissão. E você se virou como? Como é que você... Olha, não foi fácil. Virou jornalista? Jornalista, professor de língua portuguesa. Formou em letras? Formei em letras, sou formado em letras. Aí fiz especialização na área de filosofia, na área da educação, na área de letramento informacional, na área de gestão pública também. Mas não foi fácil. Fazendo um resuminho só, desde o começo da minha infância, rapidinho, eu tive muito problema na escola, né? Por conta da minha deficiência. Eu não conseguia ainda esconder a minha deficiência. Então era muito evidente, né? Eu mancava muito, assim, o lado, sabe, aquele manqueba. Eu era o famoso manqueba da sala, né? Então, assim, todo mundo, manqueba. Aí me chamavam como era... Apelido. Já era apelido. Sofria, então. Eu sofri demais com isso. E a gota d'água para mim foi um dia que teve um campeonato lá na quadra, e eu fui humilhado na quadra, e estavam todos os alunos da escola na quadra. Tinha um campeonato lá, e tinha que fazer tinha uma competição lá de andar sobre o calcanhar, né?
de um lado até o outro na quadra, ir e voltar. E aqui fosse mais rápido, ganhava. E aí eles me escolheram, eles não sabiam que eu tinha essa deficiência, que eu ficou sabendo no dia. Porque eu já estava escondendo a deficiência. E aí eu fui escolhido para poder representar a turma, né? E na hora de fazer a competição, o meu pé não levanta, ele é caído, né? E aí eu não consigo andar sobre o joelho, porque eu ando assim, né? Entendi. E aí, Pisada não completa. a pisada, ela não é completa, o pé é caído assim, e aí eu não levanto o pé, eu não ando sobre o calcanhar. E aí a professora, e aí a professora falou, e aí começou a falar alguns tipos de linguajar lá comigo, e ela não sabia também, e começou a falar, e eu comecei a chorar na quadra, e aquele trauma ficou marcado, eu tenho isso até hoje marcado. Isso, por exemplo, os PCDs têm síndrome pós-trauma, porque veja, as pessoas, a deficiência não faz você não ser uma pessoa capaz de perceber as coisas. E muitas vezes a parte de gnose, de inteligência, de capacidade de imaginar, de criar, ela está íntegra. Mas a pessoa vê aquele espectro como se você fosse realmente uma pessoa que não seria capaz de nada. Foi ótima essa conversa, porque também já fica o processo de inclusão na escola, ele precisa ser aprimorado. Não é você... aí no caso, né, o trabalho que deve ser feito, porque os traumas eles levam, machuca a alma, machuca a autoestima, leva com que a pessoa passe a ter um comportamento também não só receptivo, e talvez até ele próprio se afaste devido à não compreensão e aceitação dos outros. Mas legal. É verdade. E aí, doutor, a gente... aí com o passar dos anos, eu fui entendendo mais sobre isso, comecei a militar sobre isso, procurar mais, ler sobre os direitos da pessoa com deficiência, participei de muitas reuniões, tive música representando um congresso internacional que aconteceu no México. A minha música foi tema de um congresso internacional, inclusive a música chama-se Sobrevivente da Polio, e um congresso de sobreviventes da polio que aconteceu no México. E aí eu fui trabalhando isso, né? E aí chegou um tempo que eu fui observando e constatei que os artistas, cantores de música com deficiência, as aberturas eram poucas, raras. Continuam sendo Aí eu falei, a gente tem que começar a limitar nisso. Capacitismo, fala-se muito em capacitismo. Aí eu peguei e coloquei capacitismo cultural, vai ser a minha militância. Para fazer aberturas para artistas com deficiência, principalmente músicos e cantores. Maravilha. Então nós estamos aqui colocando para a sociedade uma proposta de inclusão para que se faça investimento, políticas públicas, aonde aquela pessoa que tem a sua deficiência seja maximizado naquilo que ela é capaz e, obviamente, é respeitado na sua limitação. É isso aí, nós vamos para o intervalo e voltaremos para o outro bate-papo para finalizarmos esse momento em que você está sendo convidado a ouvir a música popular brasileira experimental e de pesquisa do Senhor SUS. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas eu nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação, você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único. Saber que alguém vai doar
um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora. Mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Estamos de volta para conversar sobre a banda, que hoje é formada por pessoas com deficiência, chamada Senhor Souls, e que vai apresentar-se em um show do Sesc. Do Sesc, dia 14, a partir das 20 horas, pode retirar o ingresso gratuitamente pelo Simpla. Você entra na plataforma lá, né, vai estar lá a programação do Sesc. Pode digitar Senhor Souls ou vai baixando lá, você vai achar lá 3 caras bonitos lá, o Pedro, o Silvio, e aí o Miceda lá. E você vai clicar lá, baixar o seu ingresso. É gratuito o show vai ser um show muito empolgante, muito cativante, viu? E doutor, a gente optou, a gente é pessoa com deficiência, mas a gente optou não por mostrar as mazelas, esse lado pejorativo da pessoa com deficiência, ao contrário. A gente quer mostrar a arte. Verdade. Entendeu? E aí, agora, a arte, isso que eu queria dizer para você. Quando você se expressa através da criação, da imaginação, meu camarada, aí é outra situação. É a salvação da alma. Vamos dar um exemplo, você deve conhecer o Stephen Hawking, né? Que, veja bem, não tem nada a ver. Ou vocês ouviram falar num camarada chamado Albert Einstein, né? E você vai descobrir qual é a perceber nele. E agora você tem 2 aí que estão na moda, né? São tranquilos, o tal do Elon Musk, que tem um espectro autista, né? Mas aí ele virou celebridade, né? Então tem várias pessoas diferentes que se locomovem no mundo, né? E tem um enorme sucesso. Por outro lado, quando você conversa com eles, apesar de tudo que eles estão fazendo, ainda tem aquela, chega para lá, porque você não pertence cá ao meu grupinho, né? Tem isso, inclusive, doutor, se me permite, gostaria até de abrir uma aspas em relação a isso, porque sobre a importância que tem essas pessoas, no caso artistas e outras autoridades ou políticos, que seja, que são pessoas com deficiência. Essas pessoas, elas têm na verdade, uma responsabilidade social muito grande, e boa parte desse pessoal não está cumprindo com essa responsabilidade social. Olha, eu sou pessoa com deficiência, e você vê assim, não vou citar o nome, mas tem alguns, por exemplo, artistas que têm vergonha de falar que é pessoa com deficiência. Não fala, não mostra, se comenta, né, dá aquela reposto, entendeu? Eu falo isso por experiência. Vai para debaixo do tapete. Porque eu demorei muito para poder falar assim, olha, eu ficava assim, eu sou ou não sou, sou ou não sou. Demorei muito para poder falar, olha, realmente me assumir, né? Eu sou vida com a minha deficiência, mas sou capaz de existir, de amar e de todas as outras maneiras existir. Existir. E aí eu até brinquei com meu amigo Mané de Oliveira num programa que ele me entrevistou. E aí, você tá morrendo e você tá rindo aqui no meu programa. Eu falei, Mané, deixa eu falar pra você que 10% de vida para você é vida? Aí ele falou, é vida. E 20%, Mané, é vida? Eu falei, é vida. E 80% é vida? É vida. E falou, então é isso, Mané. O meu 10% de vida, para mim, representa 100%. Então é vida. Então você que está nos assistindo, também está convidado agora a entrar em contato para que a gente possa fazer essa rede de acolhimento e resposta de todos os diferentes, criando o hábito de você respeitar a pessoa, a vida,
e não aquela característica que, por um acaso, você tem nesse momento da sua existência, que é única. Cada um com a sua. Veja só, o perfeito praticamente não existe, né? Mas olha só, mas tem um pessoal que se acha normal, que gosta de botar o dedo pro outro, né? São perfeitos. Mas deixa para lá, porque no caso, nós estamos aqui falando de arte e da responsabilidade. Olha só, é de viver, de aprender a viver. Amar e não ter a vergonha. Ser feliz. Ser feliz, é isso aí. Então nós estamos aí, vamos então a passar o intervalo e então estamos para nossas considerações finais. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Voltamos aí, Pedro. Manda a consideração final e depois o nosso Silvio aí. Manda abraço aí. Que você... Muito obrigado aí por esse período aí que a gente passou aqui. Esse programa bacana demais aqui, Conrado. E aí, para quem quiser acompanhar mais do meu trabalho, eu estou presente principalmente no Instagram, @PedroBaixista. @PedroBaixista. Só escrever lá, vai achar fácil. Beleza, vocês estão vendo que ele é alto. Toca baixo, mas é alto. Olha aí, Silvio. Maravilha, agradecer ao programa Eu Sou Vida. E a gente é vida mesmo. A gente está morrendo, mas está vivendo. Isso é que é importante. Então, agradecer ao senhor, a apresentação aqui, o ambiente muito maravilhoso, a ambiência muito boa, uma vibração maravilhosa. Agradecer ao senhor pelo convite, agradecer a produção, que trabalhou aí para esse programa maravilhoso. A data do show. A data do show de lançamento oficial da banda é 14 de maio, lá no Sesc do Centro, a partir das 20 horas. Pode retirar o ingresso pelo Simpla, o ingresso gratuito, viu? E as redes sociais da banda é Banda Senhor Souls, @Banda Senhor Souls, ou então @Seu Meu Souls. E aí, obrigado. Então, essas são as nossas considerações. Estamos convidando vocês a comparecer para assistir esse momento de criação de música popular brasileira, própria, autoral e de pessoas que têm a sua deficiência. Qual é? Nós não sabemos agora, que são excelentes artistas, eu não tenho dúvida. Fica aquele abraço e convido você a participar e a comparecer ao show que vai ser no Sesc e já foi dado aí como você adquire o seu ingresso. Aquele abraço e até o próximo programa.